Olá, pessoal do Além do Salário. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de reflexão e ação financeira. Hoje, vamos desvendar um mistério que acompanha muitos de nós. Por que a escola nunca nos ensinou a lidar com dinheiro de verdade? Por que saímos do ensino médio sem saber o que é inflação, juros compostos ou, o mais importante, como fazer o nosso salário trabalhar para nós? Se você já se sentiu perdido com as finanças, trabalhando duro, mas sem ver o dinheiro render ou se multiplicar, saiba que não está sozinho. A verdade é que a educação financeira, essa ferramenta fundamental para uma vida mais tranquila e próspera, foi, por muito tempo, um conhecimento acessível a poucos ou simplesmente ignorado nas salas de aula. Mas isso acaba hoje. Em menos de 30 minutos, você vai aprender os pilares da alfabetização financeira, aqueles segredos que podem transformar a sua relação com o dinheiro e te colocar no caminho da liberdade financeira. Prepare-se para uma jornada de conhecimento que pode mudar a sua vida. E, claro, se você já está se identificando com essa conversa e quer continuar recebendo insights valiosos para ir além do salário, já clica no botão de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos práticos e transformadores. Agora, vamos lá! O que é, afinal, essa tal de alfabetização financeira? Pense nela como aprender a ler e escrever, só que com números e decisões que impactam diretamente o seu bolso. Não se trata de fórmulas mágicas ou de promessas de riqueza instantânea. Pelo contrário, é sobre entender como o dinheiro funciona, como ele se move, como ele pode crescer ou diminuir e, principalmente, como as suas emoções e hábitos influenciam cada decisão financeira que você toma. A escola nos ensinou a resolver equações complexas, a memorizar datas históricas, mas nos deixou no escuro quando o assunto era o nosso próprio futuro financeiro. É como ter um carro potente, mas não saber dirigir. Você tem o potencial, o salário, mas não sabe como usá-lo para chegar onde quer. Vamos começar desmistificando alguns conceitos fundamentais que a escola deveria ter ensinado. O primeiro deles é a diferença entre ativo e passivo. Parece simples, mas a confusão aqui é a raiz de muitos problemas financeiros. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso, uma casa alugada, uma ação que paga dividendos, um investimento que rende juros. Já um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso, o financiamento da sua casa própria, o carro que você usa para ir ao trabalho e paga parcelas, um empréstimo. É crucial entender que a sua casa própria, embora seja um bem valioso, não é um ativo no sentido financeiro de colocar dinheiro no seu bolso todos os meses, a menos que você a alugue. Ela é um passivo enquanto você paga por ela, paga impostos, manutenção. O carro, da mesma forma, é um passivo. Ele perde valor, exige gastos com combustível, seguro, manutenção. A mentalidade de construir riqueza passa por acumular ativos e reduzir passivos. É como ter um time de futebol. Você quer ter mais jogadores que marcam gols, ativos, do que jogadores que fazem gols contra, passivos. O segundo conceito essencial é a inflação. A inflação é o aumento generalizado dos preços de bens e serviços. Em outras palavras, é a perda do poder de compra do seu dinheiro. Aquilo que você comprava com R$100 no ano passado, hoje talvez custe R$110 ou R$120. A inflação é como um ladrão silencioso que rouba o seu dinheiro parado. Se você guarda o seu dinheiro debaixo do colchão ou em uma conta poupança que rende menos que a inflação, você está perdendo dinheiro. Anualmente, a inflação corrói o valor do seu esforço. Por isso, investir é uma necessidade para quem não quer ficar pobre, para proteger o seu capital e fazê-lo crescer acima da inflação. Pense na inflação como um ralo invisível que escoa o valor do seu salário. A única forma de tapar esse ralo é fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. E o terceiro conceito, talvez o mais poderoso de todos, é o dos juros compostos. Albert Einstein teria dito que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem os entende, ganha. Quem não entende, paga. Juros compostos são juros sobre juros. Em vez de calcular os juros apenas sobre o valor inicial, eles são calculados sobre o valor inicial e sobre os juros acumulados nos períodos anteriores. Isso cria um efeito bola de neve. No começo, o crescimento é lento, quase imperceptível, mas, com o tempo, a curva se acentua de forma exponencial. É como plantar uma árvore. Nos primeiros anos, ela cresce devagar, mas,
Com o passar das décadas, ela se torna gigantesca. O segredo dos juros compostos é o tempo. Quanto mais cedo você começar a investir, mais tempo seu dinheiro terá para crescer e maior será o efeito mágico dos juros sobre juros. Este é o verdadeiro segredo que a escola não te contou. A paciência e a consistência são os maiores aliados da sua riqueza. Agora que entendemos esses pilares, vamos mergulhar na estrutura Invest Smart, que é o nosso guia para uma educação financeira sólida e responsável. A estrutura Invest Smart nos ajuda a organizar o pensamento sobre investimentos de forma clara e prática. Informação e intenção. O primeiro passo para qualquer jornada de investimento é a informação. Não existe atalho. Você precisa saber onde está pisando. Mas a informação, por si só, não basta. Ela precisa estar alinhada com a sua intenção. Qual é o seu objetivo ao investir? Você quer comprar uma casa, pagar a faculdade dos seus filhos, ter uma aposentadoria tranquila, fazer uma grande viagem, ter uma reserva de emergência? Cada objetivo tem um prazo e um nível de risco diferente. Definir a sua intenção é como colocar o GPS antes de sair de carro. Sem um destino, qualquer caminho serve, e você pode acabar em um lugar que não queria. A clareza dos seus objetivos é o que vai te guiar nas escolhas dos investimentos mais adequados para você. Necessidades e nível de risco. Depois de definir sua intenção, é hora de olhar para suas necessidades e o seu nível de risco. Seus objetivos são de curto, médio ou longo prazo. Para objetivos de curto prazo, como uma reserva de emergência ou uma viagem daqui a 6 meses, você precisa de investimentos de baixo risco e alta liquidez, ou seja, que você possa resgatar a qualquer momento sem perdas. Já para objetivos de longo prazo, como a aposentadoria, você pode se dar ao luxo de assumir um pouco mais de risco, pois terá tempo para recuperar eventuais flutuações do mercado. O nível de risco é a sua tolerância a perdas. Você consegue dormir tranquilo se vir o valor do seu investimento cair 10%, 20% em um dia? Ou isso te tiraria o sono? Conhecer o seu perfil de investidor, conservador, moderado ou arrojado, é fundamental para não cair em armadilhas de investimentos que não combinam com você. Não adianta querer retornos altos se você não tolera perdas. É como querer correr uma maratona sem treinar. A chance de se machucar é grande. Variedade e diversificação. A variedade é a alma do negócio, e no mundo dos investimentos, ela se chama diversificação. Nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Se você investir todo o seu dinheiro em um único tipo de ativo ou em uma única empresa, você estará exposto a um risco muito maior. Se algo der errado com aquele ativo ou empresa, você pode perder tudo. A diversificação significa distribuir seus investimentos em diferentes classes de ativos: renda fixa, renda variável, imóveis, moedas, em diferentes setores da economia e até em diferentes geografias. Por exemplo, você pode ter uma parte em CDBS, outra em Tesouro Direto e uma pequena parte em ações de empresas variadas. Assim, se um setor ou uma empresa não for bem, os outros podem compensar. A diversificação é a sua rede de segurança. Ela não garante que você não terá perdas, mas reduz significativamente o impacto de eventos negativos em uma parte do seu portfólio. Estratégia e estudo contínuo. Investir não é um jogo de sorte, é um jogo de estratégia e conhecimento. Uma estratégia de investimento é o seu plano de ação. Como você vai alocar seu dinheiro? Com que frequência vai investir? Quando vai rebalancear seu portfólio? Existem diversas estratégias, desde as mais passivas, como investir em fundos de índice, até as mais ativas, como a seleção individual de ações. O importante é que sua estratégia seja alinhada com seus objetivos e seu perfil de risco. Acima de tudo, o estudo contínuo é inegociável. O mercado financeiro está em constante mudança. Novas tecnologias surgem, a economia se move, e você precisa estar sempre atualizado. Ler livros, acompanhar notícias, fazer cursos, participar de comunidades como a nossa aqui no Além do Salário. O conhecimento é o seu maior ativo no mundo dos investimentos.
Quanto mais você sabe, melhores decisões você toma. S. Simplicidade e sustentabilidade. A simplicidade é muitas vezes subestimada. Não complique o que não precisa ser complicado. Para o investidor iniciante, começar com investimentos simples e de baixo custo é a melhor abordagem. Tesouro Direto, CDBs de grandes bancos ou bancos digitais com boa solidez, fundos de investimento com taxas baixas. Evite produtos financeiros que você não entende, por mais que prometam retornos mirabolantes. A sustentabilidade da sua estratégia é fundamental. Você precisa conseguir manter seus investimentos a longo prazo, sem que isso afete seu orçamento ou sua qualidade de vida. Investir deve ser algo que se encaixa na sua rotina, não uma fonte de estresse. Comece pequeno, seja consistente e aumente seus aportes gradualmente à medida que sua renda e seu conhecimento aumentam. M. Monitoramento e manutenção. Uma vez que você montou seu portfólio, o trabalho não para por aí. É preciso monitorar e manter. Não significa que você precisa olhar seus investimentos todos os dias, mas sim que precisa revisá-los periodicamente, talvez a cada 6 meses ou anualmente. Seus objetivos mudaram. Seu perfil de risco mudou. A economia mudou. Seu portfólio ainda está alinhado com sua estratégia. A manutenção envolve o rebalanceamento, que é ajustar a proporção dos seus ativos para que eles voltem à sua alocação original. Por exemplo, se você decidiu ter 70% em renda fixa e 30% em renda variável, e a renda variável cresceu muito, ela pode ter passado a representar 40% do seu portfólio. Você venderia um pouco da renda variável e compraria a renda fixa para voltar à proporção de 70-30. Isso ajuda a controlar o risco e a otimizar os retornos. A. Ação e aprendizado com erros. O conhecimento sem ação é inútil. Você pode estudar tudo sobre investimentos, mas se não colocar o seu dinheiro para trabalhar, nada mudará. Comece com pouco. Comece hoje. Não espere ter o montante ideal ou o momento perfeito. O momento perfeito é agora. E esteja preparado para aprender com os erros. Todo investidor comete erros, do iniciante ao mais experiente. O importante não é não errar, mas sim aprender com cada erro, ajustar a rota e seguir em frente. Veja os erros como oportunidades de aprendizado, não como fracassos. Eles são parte do processo de se tornar um investidor mais sábio e resiliente. R. Rentabilidade e realismo. A rentabilidade é o que todos buscam, mas ela precisa ser abordada com realismo. Não existem retornos garantidos e muito acima do mercado sem um risco proporcional. Fuja de promessas de dinheiro fácil e rápido. O mercado financeiro não é um cassino. A rentabilidade dos investimentos varia de acordo com o tipo de ativo, o prazo e as condições econômicas. É importante comparar a rentabilidade dos seus investimentos com a inflação e com benchmarks de mercado, como o CDI para a renda fixa ou o Ibovespa para a renda variável. Seus investimentos estão rendendo acima da inflação? Estão performando bem em comparação com outras opções de risco similar? Seja realista com suas expectativas. A construção de patrimônio é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. T. Transparência e tributação. Por fim, a transparência e a tributação são aspectos cruciais. Transparência significa entender todas as taxas envolvidas nos seus investimentos: taxa de administração de fundos, corretagem, custódia. Muitas vezes, pequenas taxas podem corroer uma parte significativa dos seus retornos a longo prazo. E a tributação é um fator que não pode ser ignorado. Diferentes tipos de investimentos têm diferentes regras de imposto de renda. Alguns são isentos, outros têm alíquotas regressivas. Quanto mais tempo você mantém o investimento, menor o imposto, e outros têm alíquotas fixas. Entender como o imposto de renda incide sobre seus ganhos é fundamental para calcular o retorno líquido real dos seus investimentos e evitar surpresas desagradáveis com o leão. Vamos agora aprofundar um pouco nos tipos de investimento para iniciantes, seguindo a lógica do risco e da liquidez. Para sua reserva de emergência, que é o primeiro e mais importante passo para qualquer pessoa que quer organizar suas finanças, você precisa de investimentos de baixíssimo risco e alta liquidez. Pense em 3 a 12 meses do seu custo de vida guardados para imprevistos. Aqui, as opções ideais são um Tesouro Selic. É um título público federal, considerado um dos investimentos mais seguros do Brasil. Sua rentabilidade acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Você pode resgatar a qualquer momento e a liquidez é diária. É como emprestar dinheiro para o governo e receber juros por isso.
isso. 2. CDBS de liquidez diária. Certificados de depósito bancário, CDBS, são títulos emitidos por bancos. Os de liquidez diária permitem o resgate a qualquer momento. Procure por CDBS que paguem pelo menos 100% do CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa muito próxima da Selic. São protegidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Créditos, para valores até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. 3. Contas digitais com rendimento automático. Muitos bancos digitais hoje oferecem contas que rendem automaticamente 100% do CDI ou mais, com liquidez diária. São práticas e fáceis de usar, mas sempre verifique a solidez do banco e se há proteção do FGC. Esses são os primeiros passos para sair da dependência do salário e construir um alicerce financeiro sólido. Com a reserva de emergência, você evita dívidas em caso de imprevistos e tem a tranquilidade para pensar nos próximos passos. Depois da reserva de emergência, você pode começar a pensar em objetivos de médio e longo prazo. Aqui, podemos explorar um pouco mais, mas sempre com responsabilidade. Para objetivos de médio prazo, 1 a 5 anos, você pode considerar um Tesouro IPCA+, títulos públicos que pagam uma taxa de juros fixa mais a variação da inflação, IPCA. Eles protegem seu dinheiro da inflação e garantem um ganho real. São ideais para objetivos como comprar um carro ou dar entrada em um imóvel daqui a alguns anos. 2. CDBS com prazos maiores. Alguns CDBS oferecem rentabilidades maiores se você se comprometer a deixar o dinheiro investido por mais tempo. Mas atenção à liquidez. Você só poderá resgatar no vencimento sem perder rentabilidade. 3. Fundos de investimento de renda fixa. Gestores profissionais aplicam seu dinheiro em diversos ativos de renda fixa. É uma forma de diversificar, mas fique atento às taxas de administração que podem corroer seus lucros. Para objetivos de longo prazo, acima de 5 anos, como a aposentadoria ou a construção de um grande patrimônio, você pode começar a olhar para a renda variável, com cautela e estudo. Fundos de índice, ETFs. São fundos que replicam o desempenho de um índice de mercado, como o Ibovespa, no Brasil, ou o SP 500, nos Estados Unidos. É uma forma de investir em uma cesta diversificada de ações com baixo custo e sem precisar escolher empresas individualmente. 2. Ações de boas empresas. Aqui entramos no universo da Bolsa de Valores. Investir em ações significa comprar uma pequena parte de uma empresa. O ideal é focar em empresas sólidas, com bons fundamentos, que geram lucro e têm um histórico de crescimento. Isso exige mais estudo e paciência. Lembre-se, você está se tornando sócio de um negócio. 3. Fundos imobiliários. FIs permitem que você invista no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico. Você adquire cotas de fundos que investem em imóveis comerciais, shoppings, galpões logísticos e recebe aluguéis proporcionais às suas cotas. Geralmente, os rendimentos são isentos de imposto de renda para a pessoa física. É crucial entender que, ao se aventurar na renda variável, você estará exposto a flutuações e riscos maiores. O valor das ações e dos fundos pode subir ou descer bruscamente. Por isso, a diversificação é ainda mais importante aqui. E, principalmente, a mentalidade de longo prazo. Não olhe para o preço das ações todos os dias. Foque nos fundamentos das empresas e na sua estratégia de acumulação de patrimônio. Um erro comum que a escola não nos ensina é a mentalidade do dinheiro fácil. Muitos caem em golpes ou em investimentos de alto risco sem entender as consequências, justamente por essa falta de base. Lembre-se, se a promessa é de retornos muito acima do mercado e sem riscos, desconfie. Ninguém tem a fórmula mágica para a riqueza instantânea. A construção de patrimônio é um processo gradual, que exige disciplina, paciência e conhecimento. O papel da psicologia financeira aqui é fundamental. Nossas emoções muitas vezes nos levam a tomar decisões ruins com o dinheiro. O medo nos faz vender tudo quando o mercado cai, perdendo a oportunidade de comprar ativos mais baratos. A ganância nos faz investir em algo que não entendemos, apenas pela promessa de altos retornos. A ansiedade nos faz gastar impulsivamente para aliviar o estresse. Reconhecer esses padrões emocionais é o primeiro passo para ter um controle maior sobre suas finanças. É por isso que aqui no Além do Salário, sempre batemos na tecla que o problema não é só quanto você ganha, mas como você pensa e decide sobre o dinheiro. Outro ponto que a escola não aborda é a importância de ter um orçamento. Parece chato, mas é a sua bússola financeira.
Saber exatamente para onde seu dinheiro está indo, quais são seus gastos fixos e variáveis, onde você pode cortar despesas, é o que te dá o controle. Muitas pessoas vivem no piloto automático, gastando sem perceber e depois se perguntam por que o salário nunca é suficiente. Um orçamento simples, feito em uma planilha ou aplicativo, pode ser o divisor de águas entre viver no aperto e ter dinheiro para investir e realizar seus sonhos. Comece anotando tudo por um mês. Você vai se surpreender com o que vai descobrir. E o consumo consciente? A escola nos ensina sobre a história da Revolução Industrial, mas não sobre a revolução do consumo. Somos bombardeados por publicidade que nos incentiva a comprar, a ter, a desejar. E muitas vezes, compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas de quem nem gostamos. O consumo consciente é sobre perguntar: eu realmente preciso disso? Qual o custo-benefício? Isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos financeiros? É sobre diferenciar desejo de necessidade. É sobre valorizar a experiência mais do que a posse. É um hábito que, se cultivado, libera uma parte significativa do seu salário para ser investida. A mentalidade de escassez, muitas vezes, é um legado da nossa criação e da falta de educação financeira. Achar que o dinheiro é difícil, que não é para você, que só os ricos têm acesso a certas oportunidades, que é preciso rir da cara do chefe para ganhar mais. Essa mentalidade limita seu potencial. É preciso mudar a chave para uma mentalidade de abundância, de que o dinheiro é uma ferramenta, que ele pode ser seu aliado e que o conhecimento te dá o poder de construir a vida que você deseja. Em resumo, vimos que a escola nos deixou uma lacuna enorme, mas que podemos preenchê-la com conhecimento e ação. Entendemos a diferença entre ativo e passivo, o impacto corrosivo da inflação e o poder mágico dos juros compostos. Exploramos a estrutura Invest Smart, que nos guiou desde a definição da intenção até a importância da transparência e tributação. Conhecemos os tipos de investimento para iniciantes, do Tesouro Selic às ações, sempre com a premissa de responsabilidade, estudo contínuo e diversificação. E, acima de tudo, reforçamos que a educação financeira vai além dos números. Ela é sobre comportamento, mentalidade, disciplina e decisões conscientes. Não espere que alguém faça por você o que você pode fazer por si mesmo. A responsabilidade pelas suas finanças é sua. O caminho para a liberdade financeira não é fácil nem rápido, mas é totalmente possível para qualquer pessoa que se dedique a aprender e a aplicar esses princípios. Comece hoje. Dê o primeiro passo, por menor que ele seja. Abra uma conta em uma corretora. Comece a investir sua reserva de emergência. Faça um orçamento simples. O futuro financeiro que você deseja começa com as decisões que você toma hoje. O conhecimento é a sua maior ferramenta e a ação é o seu maior poder. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele te deu clareza e te impulsionou a agir, eu te convido a ser parte da nossa comunidade. Deixe seu like neste vídeo. Compartilhe com seus amigos e familiares que também precisam dessa alfabetização financeira e deixe um comentário abaixo com a sua principal dúvida ou o seu maior aprendizado de hoje. Seu feedback é muito importante para nós. E, claro, se você ainda não se inscreveu no canal, está aí a sua chance de não perder mais nenhum vídeo que vai te ajudar a ir além do salário, a organizar seu dinheiro e a construir o patrimônio que você merece. Lembre-se, o segredo da riqueza não está escondido, está no conhecimento e na ação. E você acabou de dar um passo gigantesco nessa direção. Um grande abraço e até o próximo vídeo.